refere em especial à situação do Paulo Guedes, a gente sabe que ele tem um problema direto com o servidor público. O Paulo Guedes, que se diz liberal, tem um salário alto, e nessa reforma administrativa que ele está ajudando a implementar aí, obviamente, junto com a base do governo Bolsonaro, ele não tira, por exemplo, privilégios de indivíduos que fazem parte desse núcleo que recebe altos salários. Vamos aqui, por exemplo, a lei que vai entrar em vigor, caso seja aprovada, lembra que o Bolsonaro apresentou isso junto com o Paulo Guedes lá no dia 3 de setembro, a lei, se ela entrar em vigor, se ela for aprovada, ela vai ter abrangências para nível do Executivo Nacional, né, do Legislativo e do Serviço Judicial também, né, Executivo, Legislativo e Judiciário, e vai passar a ser aplicada a todas as instâncias, a instância federal, estadual e municipal. Algumas das propostas, inclusive, que fazem parte hoje da reforma administrativa, ela já existe, por exemplo, dentro do âmbito estadual ou do âmbito federal, em alguns casos, por exemplo. Mas, no que se refere... Só um minutinho. Mas no que se refere, em especial, à situação dos indivíduos que recebem altos salários, que têm benefícios específicos, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Só para vocês terem noção, por exemplo, há um tempo atrás chegou a ser polêmico aqui no estado de Sergipe, casos, por exemplo, de procuradores que descobriram que tinham direito a receber uma indenização de um valor específico e parcelaram, descobriram depois, aí eles mesmos votaram se eles teriam direito ou não a receber, passaram a ter direito a receber, obviamente, e depois o que é que fizeram? Parcelar em poucas parcelas, e a gente chegou a ter um absurdo de um servidor aqui do Ministério Público do Estado de Sergipe recebendo um salário de mais de R$200 mil, incluindo, obviamente, benefícios ou pagamentos retroativos de alguns direitos que ele alegava que ele tinha, por exemplo, e tantas outras coisas que a gente sabe que faz parte do tipo de serviço público, em alguns casos em específico, tá? Mas, enfim, vamos para essa situação aqui da abrangência. Se a lei entrar em vigor hoje, ela valerá basicamente para os indivíduos que ingressam agora no serviço público. Você que é servidor público, por exemplo, que já é concursado, já ingressou na instituição, na autarquia que você está trabalhando, não se preocupe, isso não vai se aplicar a você. Algumas mudanças serão aplicadas, obviamente, mas as mais graves, as mais incisivas, não. Vamos lá. Vamos ler aqui para que vocês possam entender, tá bom? Vale para servidores do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e municípios. Só vale lá para quem ingressar no setor público a partir da promulgação da emenda constitucional. Para os atuais servidores não muda nada. Continuam com os mesmos direitos atuais e garantias à sua remuneração. Não vale para os servidores e membros do... Olha que interessante, né? A reforma administrativa que visa enxugar a máquina pública, melhorar a qualidade de serviço público, mas olha para quem não vale, tá? Ela não se aplica a PEC 32 de 2020, ela não se aplica para parlamentares, isso inclui, por exemplo, vereadores, deputados e senadores, tá? Isso não se aplica, por exemplo, a juízes, a desembargadores, a ministros de tribunais superiores, promotores e procuradores. O governo alegou que haveria vício de iniciativa e não poderia propor mudança para tais tipos de agente público pertencentes a outros poderes. Também não vale para militares, ou seja, eles querem, mais uma vez, fazer com que o povo pague aí por uma desorganização do próprio Estado. O que tem de acontecer nessa reforma é que ela deveria vir de cima para baixo, atender desde o presidente da República até o prefeito de uma cidade ou vereador de uma cidade específica no interior do Brasil. Mas a gente já está vendo aí que parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores e promotores e procuradores não serão afetados. A acumulação de cargo, isso é uma das propostas que eles querem mudar também. O que é que acontece? Para os servidores que ocupantes de carreiras típicas de Estado, e isso ainda vai ter uma votação de um projeto para poder, uma lei complementar para poder determinar o que seriam esses cargos típicos aí, carreiras típicas de Estado. Mas a gente já sugere, ou entende-se que esses cargos ditos típicos de Estados seriam esses cargos aí, parlamentares, juízes, embargadores, ministros de tribunais superiores, procuradores e promotores. A gente já identifica que seriam esses indivíduos. É vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, incluída a acumulação de cargos. A única exceção hoje no serviço público que você pode ter mais de um exercício
nessas carreiras típicas de Estado, entre aspas, né, seria no exercício da docência para ser professor ou profissionais, por exemplo, da área da saúde. Para os demais servidores, é autorizado sim a acumulação de mais de um cargo, mas desde que não aconteça, por exemplo, um conflito de horários de um concurso com o outro, né, de uma aprovação de um concurso com o outro. Outro ponto também que eles buscam trazer aqui para a gente é o adicional por tempo de serviço. Também são chamados de anuênio, é um aumento de salário do servidor de 1% a cada ano que ele passa no serviço público. No governo federal já não existe mais isso, como eu falei para vocês no início da live, existem alguns setores que isso já não existe, algumas coisas que vão ser apresentadas aqui já não existem alguns poderes, mas agora com esse projeto passa a ser nivelado aí, desde a instância da União até as instâncias municipais, tá? No governo federal já tinha sido extinto, agora não será mais permitido também em outras esferas. Aposentadoria compulsória, ou seja, aquele indivíduo, vamos pegar um exemplo categórico, aquele desembargador lá, como é o nome dele, o de Santos, desembargador Eduardo Siqueira, né? Aquele indivíduo, por exemplo, o que pode acontecer com ele hoje, caso ele seja condenado lá pelas atitudes dele, é passar por uma punição. Qual é essa punição? Ser aposentado compulsoriamente, antes da contribuição necessária e com o salário que ele recebia quando ele estava no serviço ativo, por exemplo. A partir desse momento agora, se esse projeto for aprovado, fica extinta a aposentadoria compulsória, exceto para os chamados cargos de carreira de Estado, os cargos típicos de Estado, que provavelmente seriam aqueles cargos que a gente já citou lá, por exemplo, como era o caso, por exemplo, do desembargador, procurador e tudo mais. Fica proibida também a concessão de reajustes salariais retroativos, exceto para aquele mesmo grupo que a gente já sabe. Cargos comissionados também há uma alteração caso seja aprovado. Os cargos comissionados e funções garantidas serão gradualmente extintos para dar lugar a novos cargos de liderança e assessoramento. Esses cargos de liderança e assessoramento poderão ser preenchidos através de uma seleção simplificada, e a gente sabe o tanto de fraude que tem, por exemplo, em seleções simplificadas. Às vezes o indivíduo tem um diploma lá invalidado, ou um documento não é aceito, e o brother do brother acaba entrando. E outra situação também que acontece é que em cargos estratégicos de níveis mais elevados, como por exemplo de assessoramento, acontecerá o que já acontece hoje, a livre nomeação para os cargos, por exemplo. E a exoneração para esses indivíduos, também do processo em relação à seleção simplificada, também será um requisito obrigatório. Carreiras de Estado. Lembra que eu falei para vocês sobre as carreiras de Estado? Eles vão decidir ainda o que seriam as carreiras típicas de Estado. Mas a gente já entende ali que vai ser possivelmente militares, parlamentares, juízes, procuradores, desembargadores, ministros do STF, enfim, a gente vai entender de cara que já são esses indivíduos que irão compor, desculpa aí, gente, só um minutinho, que irão compor esses chamados cargos de carreira. Já eu leio as mensagens que vocês estão mandando. São compostos de servidores que exercem atividade exclusivamente pública e que são finalísticas, indispensáveis para a existência ou representação do Estado. Compõe o núcleo duro do Estado. Futuramente, o governo irá apresentar uma proposta, como eu já falei, legislativa, para poder delimitar aí esses indivíduos que fazem parte de cargos de carreira tipicamente de Estado, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que esses indivíduos terão a sua estabilidade mantida. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, já, o que é que a lei já está dizendo aqui, o que é que esse projeto deles fala aqui já em relação a isso. Sobre os concursos, né, que muita gente está preocupada, se vai acabar com o concurso público. Não vai acabar com o concurso público, mas de cara, se você, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, enquanto a gente está nesse momento aqui, deixa eu voltar aqui para ficar em full screen. Deixa eu voltar aqui para a tela e parar. Não vai acabar com o concurso público, obviamente, mas, por exemplo, você que está estudando agora para ser concursado, para passar em um concurso público, para ocupar uma vaga de concurso público, dependendo do cargo que você pretende ocupar no seu concurso público, você não irá mais passar pelo estágio probatório meramente, e a partir desse estágio probatório você passou, que é em 3 anos em geral, você passa a ingressar efetivamente no serviço público e ter sua estabilidade. Não será mais assim. Se você for ocupar, por exemplo, cargos tipicamente de Estado, você passará por um estágio probatório que não será mais de 2 anos, estima-se que seja de 2 anos, e passado por esse período, os melhores
Os melhores, a meritocracia do governo. Os melhores ocuparão o cargo, efetivamente falando, e passarão a ter estabilidade. Por que eu estou falando os melhores? Porque digamos o seguinte, que existem 20 vagas, sei lá, para juiz. E aí passam, por exemplo, 50 indivíduos no concurso. Os 50 vão participar desse estágio probatório, pelo menos é o que está dizendo aqui a proposta, e depois de 2 anos, os que tiverem os melhores resultados ocuparão as 20 vagas. Ou seja, você mesmo depois de passar no concurso, ter feito em alguns casos TAF, exame psicológico e toxicológico e tudo mais, você ainda precisará passar por outra avaliação que pode durar 2 anos. No caso de carreiras típicas do Estado, como eu citei, por exemplo, o caso dos juízes, você poderá, depois de 2 anos, se ficar entre os melhores, ingressar efetivamente no serviço público e passar a ter a estabilidade. Caso você não tenha, por exemplo, essa estabilidade, caso você não vá participar de um concurso, que você concorra, por exemplo, a um cargo que seja um cargo típico de Estado, eu já citei para vocês alguns que a gente supõe no começo dessa live quais seriam, caso a gente não veja, por exemplo, você ocupando esses cargos que sejam típicos de Estado, você vai fazer o concurso, vai passar no concurso, o seu período de avaliação depois da aprovação do concurso e do ingresso no serviço público será de 1 ano aproximadamente. Depois de 1 ano, você, se estiver selecionado entre os melhores, passará a fazer parte do efetivo público, porém, você que não tem carreira típica de Estado não terá estabilidade. O que isso quer dizer? Que o seu superior poderá lhe demitir por qualquer motivo. O governo garantiu que não acontecerá perseguição e que as demissões nunca será tomada por uma única pessoa, sempre terá um órgão colegiado para poder decidir isso. Mas lembre-se que os órgãos colegiados são formados por indicação, e normalmente indicação dos indivíduos que fazem parte desses grupos, dessas patotas, por exemplo. Vou pegar um exemplo categórico para vocês. Lembra quando o Onyx Lorenzoni virou ministro da Casa Civil? O que ele fez? Começou a demitir funcionários que ocupavam cargos importantes, vou dizer nem estratégicos, cargos importantes, que tinham capacidade técnica para estar lá, porém eram petistas, como ele mesmo chegou a divulgar e algumas pessoas denunciaram também. Imagina no governo, por exemplo, como esse do Bolsonaro. A gente não teria, por exemplo, pessoas qualificadas no poder, a não ser que essas pessoas apoiassem cegamente o presidente Bolsonaro. Se ela tivesse qualquer tipo de discordância com o Bolsonaro, essa pessoa seria possivelmente afastada do seu cargo. Mas vamos continuar lendo aqui. Para o pessoal que está mandando mensagem, gente, eu vou ler, como já falei, lá no finalzinho, para a gente poder manter o nosso padrão aqui, tranquilinho da nossa live, sem mais problemas. Vamos embora aqui. Estou conseguindo ver sem problemas aí, né? Então vamos lá. Sobre a questão que eu falei para vocês da estabilidade. A gente vai chegar nessa parte aqui agora. Para os atuais servidores, nada muda. Se você já é concursado, já é aprovado, você não vai perder a sua estabilidade. Você só vai poder ser demitido, obviamente, por motivos específicos. Opa, o cachorro latiu. Tem gente que pensa que quem tem estabilidade não pode ser demitido de jeito nenhum. E não é bem assim. Existem os critérios específicos para estabilidade, tá? Para você ter a estabilidade e para que você não seja demitido por qualquer motivo fútil ou motivo banal, por exemplo, hediondo. Não tem, com a estabilidade, você não pode ser demitido por motivos assim. Mas vamos entender melhor aqui como é que ficaria hoje para os indivíduos que já são concursados, tá? Para os atuais servidores, nada muda. Perdão, nada muda. Como diz a Constituição, só é possível demiti-los em 3 hipóteses. Processo administrativo disciplinar, o PAD, por decisão judicial transitada em julgado ou por insuficiência de desempenho, o que ainda não foi regulamentado, ou seja, possivelmente, caso isso seja regulamentado, vai precisar ter aquela junta que vai dizer se você é ou não é um bom funcionário. Imagina você aí, a gente está vendo, inclusive, o serviço público virando meio que o serviço privado. Imagina você, por exemplo, ter uma anti-empatia do seu patrão. Seu chefe lá no setor não gosta de você. Você acha que ele vai colocar você para fazer atividades que você tenha mais aptidão? Ou ele vai tentar botar você em atividades que você tenha menos aptidão, para que você seja menos produtivo e, em consequência, você seja eliminado porque ele não gosta de você? É meio óbvio que vai acontecer, né? Mas vamos ver o que é que muda a partir da PEC agora, do projeto de emenda à Constituição. Haverá 2 situações distintas. Olha que interessante. Para os ocupantes de carreira de Estado, a única maneira de ser demitido é do mesmo jeito que os que já têm estabilidade hoje têm. Ou seja, o indivíduo que cumpre carreira de Estado, tipicamente de Estado, juiz, parlamentar, procurador,
desembargador, ministro de órgãos superiores, enfim, e militares, esses indivíduos vão continuar, por exemplo, ocupando os seus cargos e só poderão perder os seus cargos se acontecer o seguinte: serem processados aí, terem os processos disciplinares julgados, né, os processos administrativos disciplinares, por decisão transitada em julgado ou por decisão colegiada e por insuficiência de desempenho, que também será regulamentada caso isso seja aprovado. Os demais, olha que interessante, os demais que não cumprem carreira de Estado, tá? Para os que têm vínculo por tempo determinado, haverá a possibilidade de demissão em outras hipóteses previstas em lei a ser aprovada pelo Congresso. Então, repara, vai ser aprovado, se for aprovada a reforma administrativa, e ficarão essas lacunas para que se depois criem leis complementares. Lembrem vocês que a nossa Constituição é de 1988, ela fala sobre a possibilidade de taxação de grandes fortunas e até hoje não se criou uma lei complementar para que se regulamente a taxação de grandes fortunas. Vocês acham que vai ter uma lei aí realmente para ajudar o indivíduo que precisa? O indivíduo vai ser perseguido pelo Estado. O Estado, ao invés de ser um órgão promotor aí de igualdade, de acessibilidade, de isonomia, vai ser literalmente um órgão, muito em breve, de perseguição e de demissão sumária de indivíduos meramente por pensamentos ideológicos diferentes, por questões ligadas ao próprio campo profissional. E quem vai julgar, por exemplo, esses superiores que estarão na estabilidade? Quem vai julgar eles? Tá? Seguindo, o governo garante que nenhum servidor, parece até piada, mas está aqui, ó. O governo garante que nenhum servidor será desligado por critérios arbitrários ou preferências político-partidárias, independentemente de seu vínculo. Além disso, informa que decisões relacionadas ao desligamento serão colegiadas. Isso é, que não seja tomada somente por uma pessoa. O problema é que, como eu já disse para vocês, quem irá compor, por exemplo, esse colégio? Quem irá compor, melhor dizendo, esse grupo que vai determinar se o indivíduo pode ou não ser exonerado? Eu acabei de citar o exemplo do Onyx Lorenzoni, por exemplo. A gente tem o próprio exemplo também, sabe de quem mais? Do Ministério do Meio Ambiente, com Ricardo Salles, que demitiu pessoas ligadas, por exemplo, ao IBAMA, porque combatiam, por exemplo, o desmatamento, prendiam indivíduos que estavam infringindo a lei. Quer dizer, quem é que vai proteger esse tipo de indivíduo? Se já está difícil hoje, imagina aí, quem é que vai proteger? Como é que essa lei será aplicada, né? Segundo a proposta do governo, serão 3 fases, tá? A intenção do governo é fazer a reforma administrativa em 3 fases. A primeira, que é a implementação da PEC 32/2020, passa a ter um novo regime de vínculo, altera a organização da administração pública para fins imediatos e alguns benefícios. Segundo, projetos de leis complementares serão apresentados para tratar da gestão do desempenho e diretrizes de carreiras e cargos e funções e gratificações. Ou seja, após aprovada a PEC 32/20, eles irão passar o que a gente chama dos projetos aí de leis complementares para poder regimentar e regulamentar, melhor dizendo, esses cargos aí e como é que serão a fiscalização ou aplicação de algumas diretrizes específicas dentro da PEC 32/2020. Terceiro, será apresentado o projeto de lei complementar do novo serviço público, tratando de direitos e deveres, estrutura remunerária e organização das carreiras. Detalhe, a gente vai ver, inclusive, já, as promoções, por exemplo, não serão mais somente por tempo. O indivíduo não vai ser promovido mais por tempo. O indivíduo hoje, por exemplo, que ocupa alguns cargos, como é o cargo, por exemplo, de militar, dependendo do tempo que ele tem ocupando aquela função, ele passa a ser promovido pelo tempo ocupando aquela função. Em outros cargos, por exemplo, isso acontece também. Mas a partir de agora não vai acontecer mais. O indivíduo será promovido de acordo com o seu desempenho. Assim ele será promovido. Se ele não tiver um bom desempenho, ele não será promovido. Mas seguindo. Sobre as férias, vamos lá. Nenhum servidor poderá ter férias de mais de 30 dias de duração, porque em alguns estados, por exemplo, quando se dá as férias, só conta os 30 dias úteis, não conta os finais de semana ou feriados, por exemplo, se tiverem feriados no mês que o servidor público vai tirar férias. Então, isso o governo quer acabar. Outra coisa que, segundo ele, só alonga o período de férias e o servidor fica mais tempo fora do cargo. Sobre a incorporação, alguns indivíduos também que ocupam cargos, às vezes, superiores em alguns órgãos,
por passar um determinado período naquele cargo, ele passa a incorporar ao seu salário uma espécie de gratificação por ter executado, ou melhor, por ter ocupado aquela função, aquele cargo por um período. E a partir daí ele passa, obviamente, a ter uma remuneração um pouco maior. A partir de agora, os servidores não poderão mais incorporar ao salário valores referentes ao serviço temporário de cargos e funções. Ou seja, meus amigos, vocês que puxaram o saco do governo aí, que vão ocupar o C6 aí, né, que tem, alguns são concursados, alguns indivíduos, mas que quando muda a gestão, às vezes, do governo municipal, estadual ou federal, eles passam a ocupar outros cargos e às vezes acabam incorporando isso aí, vai acabar, meu amigo, para você, tá? Licença capacitação, que é quando o indivíduo pede licença para se preparar. A tal modalidade vai continuar mantida para os atuais servidores e para os servidores que entrarão, certo? Licença prêmio, que normalmente dá para o servidor 3 meses de licença, né? Uma férias maior, as férias maiores são 90 dias de férias a cada 5 anos de trabalho. Já tinha sido encerrado no âmbito federal, mas agora passará também a ser extinta no âmbito estadual e municipal. Então você, meu amigo do estado, do município, que é servidor público, que às vezes tira essas licenças prêmios aí de 3 meses, que às vezes consegue acumular algumas licenças, inclusive passa às vezes mais de um semestre descansando, merecidamente, obviamente, você não terá mais esse direito se essa lei for aprovada. Liberdade ao chefe do executivo. Olha que interessante aqui o que acontece. No artigo 84 da Constituição Federal, fala sobre as liberdades que o presidente da República tem para poder criar ou extinguir alguns órgãos e entidades. A partir do momento dessa PEC 32 de 2020, acontecerá uma maior flexibilização para que o presidente da República decida sobre a extinção, por exemplo, de algumas instituições, autarquias ou órgãos públicos, ou entidades, perdão, ou órgãos públicos, por exemplo, que o governo acha que está gerando gasto e que não tem necessidade de funcionar. É óbvio, por exemplo, que caso queira se criar algum tipo de entidade nova, ou transformar alguma entidade em outra, vai precisar, obviamente, dependendo da despesa, se for ter um aumento de despesa, vai precisar passar pela aprovação do legislativo. Sobre o mau desempenho, essa aqui a gente já sabe, né, que é complicadíssima, porque a própria máquina, tanto do município, do estado quanto da União, eles meio que limitam, às vezes, o servidor público, e por conta disso, o servidor público pode ser julgado como tendo mau desempenho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era aluno ainda do curso de História, eu estagiei em um órgão público aqui em Aracaju. Era um arquivo. E nesse arquivo a gente tinha as funções para fazer. Todo dia eu chegava lá às 8 da manhã, das 8 ao meio-dia, e minha chefe falava, Carlito, você tem de fazer isso aqui. Você tem de etiquetar tal caixa, tem de higienizar tal caixa, você tem de fazer tal coisa. Como eu era aluno de História, tinha de entender um pouco sobre a questão do arquivamento, né, para a gente poder entender como é que fazia o cuidado. E aí eu lembro que na primeira semana tinha uma atividade que a minha chefe passou, e que o outro senhor que trabalhava lá comigo, que era concursado, ele demorava, sei lá, uma semana para fazer, eu fiz em um dia ou 2. Aí ele me chamou e falou, Carlito, falei, o que foi ele? Se você acelerar esse serviço aqui, o superior lá vai reclamar com a chefe, que vai reclamar com a gente está trabalhando rápido demais. E daqui a pouco a gente vai ficar aqui de braço cruzado, sem ter o que fazer. Ou seja, os chefes, os superiores, que serão esses indivíduos que estarão protegidos aí, ó, são eles que tentam atrasar o funcionamento do serviço público. Existiam documentos, por exemplo, que o indivíduo era um setor de obras da empresa que eu trabalhava, arquivando coisas de obras do município de Aracaju. Digamos, você queria fazer sei lá, pegar um documento do bairro que você mora. Aí eles tinham um prazo, acho que de até 48 horas. Aí a pessoa ligava e falava, Carlito, separa aí tal planta. Aí eu separava na hora. Aí eu falava, pronto, pode mandar a pessoa vir buscar. Não precisa ser hoje não. A gente tem até 48 horas, porque se mandar logo fulano, aí falava o nome do chefe, vai brigar. Ou seja, imagina como é que esse servidor, por exemplo, que está atrasando a entrega de alguns documentos, será julgado graças ao seu patrão lá em cima, ao seu chefe, ao seu superior, tá? Nesse momento temos 600 pessoas acompanhando a nossa live, gente. Muito obrigado, pessoal, que está chegando aí. Como eu já disse no início da nossa live, eu vou ler o comentário de todo mundo. Lá no final, quando tiver faltando uns 15 minutos de live, a gente encerra. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para que a gente consiga concluir tudo até 45 minutos de live, para que eu possa ler os comentários de vocês direitinho aqui. Já temos 34 minutos de live, mais de 600 pessoas acompanhando nesse momento, mais de 2.000 pessoas já assistiram nesse momento a nossa live. Eu só tenho a agradecer a quem está acompanhando. Lembrem vocês que a partir de ontem, né, da segunda-feira, a gente começou um procedimento aqui no nosso canal, que a gente vai ter live todos os dias, das 11h50
às 13 horas. Então, fiquem ligados aí, que a partir de hoje, para aqueles que gostam das minhas lives, nós estaremos aqui todos os dias de segunda a sexta, às 11h50 até às 13 horas, tratando dos mais diversos temas, tá bom? Voltando para cá, sobre a questão do mau desempenho, que é o que eu estava falando, né? Já existe previsão legal na Constituição para o desligamento do servidor, mas o tema nunca foi regulamentado. Ou seja, nossa Constituição de 88 já fala sobre o mau, a demissão, digamos assim, o desligamento do servidor público por mau desempenho. E não tem lei regulamentada até hoje. Mais de 30 anos depois não tem uma lei regulamentada. Como é que vocês acham que se essa PEC 32 de 2020 passar, vai acontecer a regulamentação das outras coisas que acabam com benefícios, por exemplo, de indivíduos que fazem parte de cargos de carreira, tá? Agora o governo promete enviar a proposta, né, para poder regulamentar essa situação da demissão pelo mau desempenho. Sobre o orçamento eu não vou ler aqui não, porque é algo que, na minha opinião, no final das contas, o governo vai tentar sempre mexer de um jeito ou de outro. Mas eu vou falar sobre a questão das parcelas indenizatórias, que essas aqui a gente tem muitos servidores públicos, em especial ligados ao Ministério Público, que com frequência, desembargadores, não só o Ministério Público, né? Mas sempre gente da esfera do Judiciário, por exemplo, ou do Ministério Público, que recebem sempre indenizações retroativas aí. É procurador, é desembargador, é juiz, que descobriu que tinha uma lei de 2005, que ele tinha direito a ressarcir, ou melhor, a ter um reembolso, porque ele gastou dinheiro com isso, e aí depois de 15 anos ele descobre isso, aí eles botam para votação lá, aprovam o pagamento retroativo, e aí o Estado tem de pagar esse dívida, às vezes em 4 parcelas, 5 parcelas, e às vezes dá muito dinheiro, às vezes dá 500 mil reais, 600 mil reais, eles parcelam às vezes em 4 vezes porque são bonzinhos, outras vezes eles parcelam em 8 vezes porque são bonzinhos, entre aspas. Sobre as parcelas indenizatórias, fica proibido o pagamento de qualquer tipo de parcela indenizatória ou algo semelhante com outra denominação sem previsão legal. Ou seja, a administração pública não pode criar os chamados pendulicários por conta própria, ou seja, aqueles pagamentos de horas extras por coisas que não se deve pagar, algum tipo de auxílio, algum tipo de bolsa que alguns indivíduos recebem aí em relação ao serviço público, que não possam mais ter direito a isso. Sobre os princípios constitucionais, a Constituição Federal, no artigo 37, fala sobre a regulamentação, né, como é que seria aí o serviço público, e aí tem alguns pontos, vamos chamar assim, sobre essa questão, né, e o governo pretende mexer também na legalidade, na impessoalidade, na imparcialidade, na moralidade, na publicidade, na transparência, na inovação, na responsabilidade, na unidade, na coordenação, boa governança pública, eficiência e subsidiariedade. A progressão ou promoção, a gente já está acabando, tá, gente? Não é mais agora a promoção por tempo de trabalho, como eu já falei. Agora você será promovido baseado no seu mérito, na sua capacitação, melhor, na sua capacidade de promoção dentro do setor. Se você é um bom servidor, mostra a capacidade lá, você será promovido. Eu já sei para vocês aqui, inclusive na live que eu fiz ontem, que isso, em tese, é assim também no serviço privado e não dá certo. Eu citei o meu exemplo, por exemplo, na Pague Menos, que quando eu entrei, o indivíduo que era promovido era o indivíduo que tinha mais tempo no setor. A partir do momento que chegou a minha vez de ser promovido, mudou para aquele que vendia mais. Quando eu passei a vender mais, não é assim que promove mais, mudou de novo. Então, está meio categorizado que isso não vai funcionar da maneira que eles estão falando. Tá? Então tá aí, fica proibida a progressão, promoção baseada somente no tempo de serviço. Redução de jornada e salário. Fica proibida a redução de jornada e salário, fica proibida a redução de jornada sem a consequente redução de salário, exceto por motivo de saúde. É vedada a redução de jornada e da remuneração para cargos típicos do Estado. Já os cargos típicos do Estado não podem sofrer esse tipo de punição. Sobre a transição, né? A transição do modelo que a gente está aqui agora para outro, o governo quer que se aplique 2 modelos aí para a transição, de como é hoje para como vai ser a partir da possível aprovação dessa PEC 32 de 2020. A transição do modelo atual para o novo modelo levará tempo. Como não está previsto alterar os 2 vínculos de carreira dos atuais servidores, os 2 modelos, o antigo e o novo, deverão conviver lado a lado durante um período. Os vínculos, a gente já sabe que os vínculos vão ter
prazos determinados, né? A proposta do governo é criar 5 novos vínculos jurídicos em substituição ao atual regime jurídico único, o JRU. São eles: prazo determinado, por cargo de liderança e assessoramento, por tempo determinado via concurso público, por cargo típico de Estado via concurso público e de experiência via concurso público. O vínculo de experiência será uma espécie de alternativa ao atual estágio probatório, sendo mais uma etapa do concurso público. Ou seja, você vai passar no concurso público, vai passar por todas as etapas, mas não vai estar aprovado ainda. Você vai ter de entrar, trabalhar e mostrar que você é qualificado entre os que estarão lá. Tem aqui um roteiro que a minha namorada me ajudou a fazer. Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu só parar aqui para vocês a transmissão. Tem aqui um roteiro. Muito obrigado, Fred Salustiano, pelo superchat, meu amigo. Carlito, direto de Boston, nos Estados Unidos, a reforma, mais uma vez, não beneficia nada ao trabalhador e exclui os poderosos do poder, como o judiciário. A força ao nosso amigo Henri Bugalho. Muito obrigado, Fred. Inclusive, o Henri acabou de gravar um vídeo no Instagram dele, tá? Que ele já tá no quarto. Tá melhor, graças a Deus. E daqui a pouco eu vou tentar ligar para Denise e para ele para ver se eu consigo falar com eles por chamada de vídeo, tá bom? Então, eu vou ler aqui outros trechos aqui. Tudo ótimo, Amanda. Muito obrigado, minha flor. Eu vou separar já um minutinho para ler as mensagens de vocês, tá bom? Então, dentro de tudo que a gente conseguiu observar aqui, fica categorizado, obviamente, que a reforma administrativa, assim como foi a reforma trabalhista, assim como foi a reforma da Previdência e assim como possivelmente será a reforma administrativa e tributária, não irá prejudicar a elite brasileira. Ao contrário, irá fortalecer ainda mais a elite brasileira, que terá benefícios, descontos, perdões, ocuparão cargos públicos aí da mesma maneira, independente do que o indivíduo que passou em concurso agora. E eu tenho outras informações para trazer para vocês em relação aqui às críticas, tá? Por quê? Porque não foi tudo bem, não. Alguns indivíduos elogiaram e outros criticaram, por exemplo, essa proposta. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ele elogiou o governo, visto que, na opinião dele, a atual gestão pública, brasileira, está muito atrasada, ainda no século XIX. Segundo o parlamentar, todos os especialistas concordam que já passou da hora de haver mudanças. O problema, hipócrita, é que você ficou excluído, por exemplo, dessa mudança. Você continuará no século XIX. Nós, trabalhadores, que seremos teletransportados para o século XX. E teremos de arcar com as consequências disso, tá? Já para o senador Marcos Rogério do DEM e Laís Martins, do Podemos, também mostraram-se a favor da reforma e para eles é um passo importante na retomada do crescimento do Brasil, no pós-pandemia, e também para melhorar a eficiência da máquina pública. Mas nunca mexe no salário deles, nunca reduz o salário dele, eles nunca são punidos, eles nunca precisam ter redução de nada, só nós. Algumas críticas, né? Uma das críticas foi feita pelo senador Jean Paul Prates, que disse que a reforma, mais uma vez, reforça a narrativa de que a culpa do mau funcionamento do serviço público é do servidor e que o custo muito alto, entre aspas, que o Estado tem com a máquina é culpa do servidor. O senador, inclusive, lembra, por exemplo, que o Brasil é um Estado, apesar do Estado brasileiro ter, obviamente, um funcionalismo público grande, é menor que a média de países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, onde 15,2% da população brasileira trabalha para o governo. No Reino Unido, por exemplo, o percentual é de 16,4%, e no Brasil o índice é de 12,1% de pessoas que trabalham para o serviço público. E detalhe, metade aproximadamente desses servidores públicos ganham cerca de R$ 2.700 por mês ou menos. O ministro Paulo Guedes, como a gente já sabe, tenta utilizar essa justificativa como uma justificativa para tudo. O Randolfo Rodrigues, mais uma vez, interferiu dizendo que isso vai servir basicamente para aprofundar ainda mais a desigualdade no serviço público, já que a redução de gastos, sem tirar os privilégios dos cargos tipicamente de carreira de Estado, inclusive isso inclui parlamentares, senador, não será efetivo, obviamente. Se não tiver redução de lá também, não será efetivo. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar e que eu quero trazer aqui para vocês, por exemplo, cadê?
Tá aqui, ó. É uma fala aqui do secretário de Gestão de Desempenho Pessoal da Economia, o Wagner Lenhart, que ele diz o seguinte aqui. Essa aqui é muito importante para a gente compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Nesse momento, temos 630 pessoas online. Muito obrigado, gente, o pessoal que está acompanhando a nossa live aqui agora, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha o que ele está dizendo aí, ó. O secretário de Gestão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar bem grande para a gente conseguir ler de boa. Tá aí, ó. Olha o que está escrito aí, categorizado para vocês. Ó. O secretário de Gestão de Desempenho de Pessoal da Economia, Wagner Lenhart, explicou que o edital de concurso público tratará o quantitativo de aprovados, que cumprirá o vínculo de experiência e aqueles que serão admitidos no serviço público. Por exemplo, como eu citei lá no início da live, 50 candidatos passarão por esse vínculo de experiência e somente 20 poderão ingressar no serviço público. Dessa forma, os 30 que não passarão nas avaliações do desempenho serão desligados e cumprirão apenas o serviço por tempo determinado, que no máximo seria aí de aproximadamente 2 anos em alguns casos, que é o que a gente estima aí. Eu queria avisar para meus amigos aí, concurseiros, queria avisar para os donos de concurso, que inclusive estavam levando aí até um tempo atrás o Eduardo Bolsonaro para poder dar aula de como ele passou no concurso da Polícia Federal, de como ele era um cara inteligente, como é que o governo ia ajudar os concurseiros. Tá aí, meu amigo. A tendência, obviamente, é que os concursos, as vendas de concurso de vocês, de cursos, melhor dizendo, de vocês, e que muitos cursos perdam não só relevância, como também percam alunos, porque se não vai ter, por exemplo, mais a estabilidade, se não vai ter mais a certeza de se manter no cargo, a não ser que ele seja avaliado, esteja entre os melhores depois do período de estágio probatório, os indivíduos procurarão outras carreiras. É isso que vai acontecer. E a gente vai ter na máquina pública sempre o amigo do amigo. É isso que a gente vai ter sempre na máquina pública. É muito triste que a gente tem. Aqui, um comentário interessante do Fernando aqui, ó. Carlito, numa pesquisa descobri processos judiciais sobre assédio a servidores com estabilidade. Com o fim da estabilidade, isso tende a piorar. Não só tende a piorar, Fernando, como esse servidor tende a ser demitido também, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Já estamos aqui 45 minutos da nossa live. Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Tem aqui o da Clarice. O negócio no Brasil é virar político ou pastor de igreja evangélica. Tá complicado, né, Clarissa? Tá complicado. Carlito, você daria uma entrevista ao Meteoro? Achei estranho você não ter aparecido por lá ainda. Vocês brigaram em off? Não, não tem problema nenhum, nem com o Meteoro, nem com o pessoal do Galãs Feios. Mas eles não me chamaram, eu não vou ficar me convidando para ir dar entrevista para eles, né? Obrigado, Daniel, pelo comentário, meu irmão. Roberto Amaro. Vão ficar os puxa-sacos e sair os que não se curvarem. Pois é, Roberto. E sabe o que é interessante? Vamos citar um exemplo categórico aqui da importância da estabilidade. Imagina que eu, Carlito Neto, trabalho, sei lá, em um órgão de obras, sou concursado. Sou engenheiro concursado, por exemplo. Passei no concurso de uma empresa municipal e estou lá trabalhando, por exemplo. E aí eu descubro que o meu chefe, o meu superior, ele está recebendo propina. Eu vou lá e apresento a denúncia ao Ministério Público ou ao próprio órgão de fiscalização da empresa. Como eu tenho estabilidade, eu posso dar a minha cara lá e falar, eu vi, eu estou denunciando, porque eu vi que você cometeu ato de irregularidade, ato infracional, e você precisa ser punido por isso. Como eu tenho estabilidade, eu posso denunciar isso. O meu chefe lá pode tentar me punir, pode tentar, sei lá, me atrapalhar de alguma maneira, mas eu não serei exonerado ou demitido por conta disso. Nesse regime que o governo quer aplicar, eu posso ser demitido, por exemplo, por outros critérios arbitrários, obviamente, desde que passe por um órgão colegiado que a gente não sabe como será composto esse órgão colegiado, certo? E a gente vai ver o aumento da corrupção dentro das instituições públicas. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aí, aposto que muita escola preparatória aí andou apoiando o Bolsonaro e agora toma. Pois é. Pois é, o Bolsonaro prometeu para esses caras que iriam aumentar o número de servidores públicos, que hoje iria abrir mais concurso público, eles viram a máquina de dinheiro girando, né?
Compra de emprego, pois é, sem estabilidade é igual a mais laranja. Exatamente, Porker. Carlito, faça uma live sobre as academias militares em termos de curso de formação, carreira, salário, coação com as universidades federais, estudantes, curso civil. Eu não entendo sobre o processo de formação, Roberto. Eu precisaria de alguém para me ajudar na pesquisa em relação ao processo de formação das escolas militares, né? Do processo aí das academias militares. Eu precisaria de ajuda de alguém, mas pode ser uma possibilidade, sim, fazer um vídeo sobre isso. Alguém teve estômago para poder ver o discurso do Bozo para a ONU? Camila, minha flor, ainda bem que você está aqui. Eu respondi você lá no WhatsApp e queria pedir que você lesse a mensagem que eu mandei para você. Porque eu leio a mensagem de todo mundo, tá vendo? Às vezes não dá para ler na hora, mas eu tento ler ao máximo as mensagens das pessoas para que eu possa ter o máximo de interação com vocês, mas nem sempre dá para ler, infelizmente, as mensagens. Mas eu vi sim o discurso, Camila, do Bolsonaro. Foi o mais do mesmo. Ele falou a mesma coisa que ele falou no passado. Que a Venezuela, o bolivarianismo, o chavismo, o Maduro, que estão mentindo em relação ao Brasil, que lamenta pelas vítimas, mas que criou-se aí um pânico generalizado. Para mim foi mais do mesmo. Lucas Veiga Aires, muito obrigado pelo superchat, meu irmão. Tem aqui também o Douglas Nascimento, que botou aqui, ó. Sou servidor, já precisei dizer não para uma autoridade, pois o que ela pedia não era permitido. E se não fosse a estabilidade, seria difícil fazer isso. Pois é, Douglas, esse que é o problema. Agora, sabe o que é o pior de tudo, Douglas? É que você vai perder estabilidade, mas o seu chefe lá, que vai continuar pedindo, você não vai perder porque você é servidor público, né? Então você não vai perder. Mas repara, o servidor de agora não vai perder, mas o que vai entrar vai perder. Então, o seu chefe lá não vai perder a estabilidade, mas o indivíduo que entrar agora vai perder e talvez se passar pela mesma situação que você passou, talvez não diga não por apoiar a corrupção, mas por precisar do emprego e ter de ficar calado lá. Camila, não consegui ver todo, foi nojento. Eu vi todo, gente, inclusive antes de começar a live aqui. Cheio de mentira, é o mais do mesmo. Galãs, Meteoro e Historiador, meus canais preferidos. Muito obrigado, gente. Carlito, nesses moldes, a reforma irá parecer muito com o regime militar. Em parar estabilizar, leva 10 anos de subjugação. É lamentável o que a gente está vendo acontecer no nosso país, gente. Lamentável. E agora eles não estão nem aí mais. Eles querem mesmo manter as coisas do jeito que eles querem, ponto final, e dane-se. E o povo ainda vai bater palma, o povo fica palmito. Bolsonaro é o pior dos pobres. O discurso do Calhorda foi mais do mesmo. Exatamente, Sandra. A mesma coisa. E para desmantelar os sindicatos. O pior, Pati, é que venderam a ideia de que o sindicato era ruim, as pessoas concordaram, agora muitos estão entendendo a importância de se ter um sindicato. É triste isso, mas é a verdade. Vai aumentar a chamada carteirada. Sem dúvida, Rogério. Sem dúvida. Sem dúvida vai aumentar a carteirada. Gente, eu sempre esqueço de falar sobre isso nas lives, mas eu vou falar hoje, né? Eu só lembro no final. Mas eu queria lembrar vocês que a gente tem uma meta aqui em toda live de a gente conseguir pelo menos 5 membros por live ou conseguir pelo menos 5 apoiadores através do Apoia-se. Se você puder se tornar membro, aqui embaixo tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você pode apoiar o nosso trabalho aqui a partir de R$ 7,99 por mês. Caso você seja assinatura Premium aqui no YouTube, você pode destinar um mês, se você quiser, para o meu canal, um mês para outro canal, a sua assinatura Premium. E se você quiser ser apoiador através do Apoia-se a partir de R$5, basta ir aqui na descrição desse vídeo, que tem um link do nosso Apoia-se, onde você pode colaborar lá a partir de R$5. Lembrando que membros e apoiadores do canal passam a ter acesso aos cursos que o canal disponibiliza com antecedência. Como vocês sabem, a gente está atrasado aqui, eu sei, na primeira aula do curso de Educação e Tecnologia. Eu prometi que sairia na última sexta, mas na sexta vieram instalar o ar-condicionado aqui, eu não consegui gravar vídeo direito, ficou tudo bagunçado, então eu vou tentar gravar essa semana ainda. E queria lembrar vocês que estão aqui agora que à noite a gente vai ter uma live com o Márcio França, o Antônio Neto, que é o vice-candidato a prefeito, pré-vice-candidato a prefeito na chapa dele, e também vamos falar com o Nelson Marconi, que foi um dos idealizadores do projeto do Ciro Gomes, né, do plano de governo do Ciro Gomes, e com o pré-candidato a vereador, Gabriel Cassiano. Terão perguntas incisivas? Terão perguntas incisivas. Vai ter grosseria? Não vai ter grosseria. Eu não vou xingar o
o Márcio França, eu não vou atacar o Márcio França de forma grosseira. Eu vou pressioná-lo e fazer perguntas, obviamente, incisivas, como eu fiz com o Ciro, como eu fiz com o Paulo Pimenta, como eu fiz com o próprio senador Randolfo Rodrigues, e vou fazer com tantos outros. Mas eu não vou ser grosseiro e mal educado com o convidado, tá bom? O que você achou das propostas do PT? Qual proposta, Pedro, que você está se referindo? Quem usa o Google Rewards também pode usar o dinheiro para ser membro. Ah, é, Douglas? Eu não sabia disso. Olha que interessante. Ó. Eu não sabia quem usa o Google Rewards poderia utilizar para ser membro. Eu não sabia. Carlito, de que estilo de música você gosta? Eu gosto de tudo, cara. Mas o meu estilo preferido de música é hip hop e rock and roll. Cadê o Flávio? Vai sair um vídeo daqui a pouco, Hélio, falando sobre o Flávio. Por volta das 15h30, 15h15, mais ou menos, sai um vídeo falando sobre o Flávio. Fiquem espertos aí, tá bom? Alô, Rede Globo, Bolsonaro e Unióbio, AV Plim Plim, Carlito Sucessor. Muito obrigado, meu amigo. Reconstrução do Brasil. Moro no Chile, aqui tive uma das maiores migrações de venezuelanos da América do Sul. Conheço alguns, todos são a favor da invasão americana. O que pensa os venezuelanos que moram na sua casa? Eu já falei sobre isso aqui, Cauã, mas a opinião deles é dividida, né? Lá tem, por exemplo, deixa eu só levantar a cadeira aqui, que baixou um pouquinho. Lá, por exemplo, tem venezuelanos que apoiam o governo Maduro, tem venezuelanos que são contra o governo Maduro, tem venezuelanos que apoiaram o governo Chaves, mas são contra o governo Maduro, tem venezuelanos que foram contra o governo Chaves e são contra o governo Maduro, mas muitos deles, inclusive aqueles que são contra o Maduro e que são contra o governo do Chaves também, por exemplo, ou que foram contra o Maduro, mas que não foram contra o Chaves, eles não acham, muitos, não acham que os americanos devam intervir lá, pelo menos os que eu conversei lá em Itabuna, que vivem na minha casa, eles acham, alguns acham ruim o governo do Maduro, outros também acham ruim o governo do Maduro desde a época do Chaves, mas nenhum deles acha que o governo americano deveria intervir. Eles são unânimes em dizer para mim que o povo venezuelano deve ser responsável pelas mudanças que o seu país vai passar. Eles são unânimes em dizer isso. Boa tarde. Como fica para quem está passando por estágio probatório? Para quem está agora, Isabel, passando por estágio probatório, para quem é servidor público, que entrou em concurso por agora, não muda nada. Você vai passar pelos 3 anos de estágio probatório e depois dos 3 anos, se você não cometer, obviamente, nenhuma daquelas gravidades ali que pode ocasionar o seu desligamento do cargo público, você terá a sua estabilidade. Isso vai entrar em vigor a partir da aprovação. Vai ter aprovação, aí tem um prazo de janela, que a gente vai determinar quando é que vai entrar em vigor ou não, se ficar também